Olá, turma! Estamos aqui para mais um dia de aula e nessa terça-feira iremos trabalhar o componente curricular de matemática. E como sempre, já peço que vocês organizem o material e encontrem o local adequado para os seus estudos. Hoje nós iremos trabalhar a unidade 6, onde vamos trabalhar sobre geometria. Então, hoje é uma terça-feira, dia 11 do 20 de 10 do 11 de 2020. Até quase não saí, desculpem aí. Mas hoje nós iremos trabalhar nessa aula figuras geométricas não planas. Nós iremos trabalhar planificação e cubo e paralelepípedo. Então, vamos lá? O que vamos trabalhar na aula de hoje? Então, turminha, hoje nós iremos aprender a associar figuras geométricas não planas, cubo, o paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Esses são os objetivos dessa unidade. E objetos do meu ofício, nós vamos fazer essa associação dessas figuras geométricas não planas a objeto do nosso mundo físico. Iremos também reconhecer e nomear figuras geométricas não planas. Então, espero que vocês prestem muita atenção na aula, porque iremos partir para esse estudo de geometria. Os objetos e as figuras geométricas. Observe os objetos abaixo e a figura geométrica que cada um deles lembra. Então, como eu falei, iremos fazer essa associação dessas figuras a objetos do nosso dia a dia. Então, desde já você já começa. Qual é o objeto? Então, que faz associação com a figura geométrica? O cubo, o cone, o cilindro e a pirâmide. Que outros objetos lembram as figuras geométricas não planas acima? Então, você observando aí o cubo, nós podemos dizer que parece com, além do dado, com uma caixinha. O cone, além do chapeuzinho de aniversário, com o copinho do sorvete. A lata de leite, de milho verde, além de parecer, o cilindro, além de parecer com a lata de milho, ele pode parecer com um copo. E a pirâmide, além de parecer com esse brinquedo aí, nós podemos dizer que parece com alguma caixinha, com um brinquedo, né? É só observar e fazer essa associação a essas figuras. Observa as peças de brinquedo de Gabriela. Então, observe bem direitinho as peças de brinquedo que a Gabriela tem. Usando duas dessas peças, eu montei esta outra peça. Então, observe aí em cima da mesa a peça que Gabriela montou com uma dessas. Então, quais peças de brinquedo formam a peça que Gabriela montou? Seguindo aqui, vamos falar sobre planificação. Nós percebemos aqui nessa página 151, vejo como Eduardo desmontou a caixa onde guarda alguns brinquedos. Então, aqui de início tem a caixa, ele abriu e aqui já está fazendo mais a abertura dessa caixa. Então, quando a caixa estava completamente aberta, Eduardo esticou sobre a lousa e prendeu-a com uma fita adesiva, conforme mostrado na figura aí ao lado. Então, Eduardo obteve a planificação da superfície da caixa de brinquedo. Então, bem aí ao lado, a caixa está totalmente aberta. Ou seja, nós estamos observando agora a planificação dessa caixa. Se eu levantar essas partes, ela vai retornar a ser uma caixa. Então, agora observe as representações de figuras geométricas não planas e depois ligue cada figura à planificação da sua superfície. Então, essas figuras abaixo, elas juntas, se juntar todas essas partes, ela vai formar que figura? Então, você faça essa representação ligando essas figuras à sua superfície. Seguindo,
vocês vão marcar com um X a figura que representa a planificação da caixa ao lado. Então, percebam aí ao lado que nós temos uma caixinha toda montada. Qual dessas planificações, dessas imagens aqui abaixo, nós podemos formar a caixa ao lado? Então, marque um X. E na questão 2, nós vamos observar Maria e sua caixa. Então, Maria tem uma caixa na mão. Ela disse assim: eu pintei de amarelo a parte externa dessa caixa. O que é a parte externa? A parte por fora. Qual das figuras abaixo representa o molde da caixa de Maria? Marque um X. Então, abaixo está a planificação dessa caixa que Maria tem na mão. Então, qual é o molde que, se nós utilizarmos, fecharmos, daria origem a essa que ela tem na mão dela? E na terceira questão, com a planificação ao lado, nós temos mais uma planificação ao lado. Jorge montou o modelo de uma figura não plana. Então, lembrando que nós estamos trabalhando figuras não planas. Contorne a figura geométrica que representa esse modelo. Tá? Aqui nós temos ao lado a planificação, ou seja, o molde dessa figura geométrica. Então, qual dessas figuras abaixo, dessas 3 figuras abaixo, nós podemos montar com este molde acima? E seguindo aqui, na questão 4, diz o seguinte: Joana, ela recortou as partes da planificação da superfície de um modelo da figura não plana. Observe aí os pedacinhos. Usando todas essas partes, é possível montar o modelo da qual figura? Pinte-a. Então, nós temos aqui 4 triângulos e um quadrado. E abaixo nós temos a figura A, B, C e D. Qual dessas imagens eu poderia montar com essas pecinhas? Se Joana recortasse as partes das planificações dos outros modelos que você não pintou, como elas seriam? Desenhe aí. Então, vocês aproveitem e façam esse desenho no caderno de vocês. Agora, vamos falar sobre cubo e paralelepípedo. Monte o modelo de um cubo na ficha 16. Então, lá na ficha do livro de vocês, na ficha 16, vocês têm um modelo de um paralelepípedo da ficha 17. Manipule as figuras que você montou, observando todas as suas partes e depois responda as questões. Então, vejam só. Quem tem o caderno, quem tem o livro novo, com certeza vai ter em seu pacote dos anexos todo esse material. Inclusive, alguns materiais estão lá na escola para vocês ir buscarem. Caso vocês não tenham, vocês vão pegar um objeto que se assemelha a essa forma. E vão fazer o seguinte, voltando aqui para fazer a explicação sobre as partes do paralelepípedo. Nós temos a aresta. Arestas são as linhas que ligam para formar, que nem está marcando aí a figura. Nós temos as faces e as vértices. As vértices são os pontinhos que ligam as arestas. Viu? Então, vamos lá. As vértices são os pontinhos, as faces é cada lado da figura e a aresta são as linhas que ligam as vértices. Então, quantas arestas tem uma figura dessa? Quantas arestas tem cada uma dessas figuras? Com certeza elas vão ter a mesma quantidade. Quantas faces tem cada uma dessas figuras? E quantos vértices tem cada uma dessas figuras? Então, lembrando que as vértices são os pontinhos, as arestas são as linhas e as faces são os lados. Agora, vamos na página 154, na questão 1 da página 154. Leia o que as crianças estão dizendo. O cubo e o paralelepípedo são muito parecidos, e o menino falou, mas há diferença entre elas. No cubo, todas as faces são quadradas. No paralelepípedo, nem sempre isso ocorre.
Então, eles estão certos, né? Então, marque com X as imagens a seguir que lembram o formato do cubo. Lembrando que o cubo tem todas as faces do mesmo tamanho. Agora, observe sua sala de aula. Claro que nós não estamos na sala de aula, mas vocês podem, na casa de vocês, no espaço em que vocês estão, identificar objetos que lembram o cubo e o paralelepípedo. E vamos aqui adiante, na questão destaque a planificação da ficha 18. Mais uma vez, vocês vão lá no envelope das fichas, pinte-a conforme a ilustração abaixo e depois monte o modelo do cubo. Coloque o cubo sobre a mesa da posição mostrada acima e responda as questões. Qual é a cor da face apoiada sobre a mesa? Então, vocês vão observar direitinho e vão dizer qual é essa cor. Qual é a cor da face oposta à face azul, que é oposta ao contrário. E agora vamos aqui na questão 3. Paula e Jair, eles recortaram a planificação da superfície de um modelo de um cubo de maneira que suas 6 faces foram separadas. Observe. Então, Paula fez outra planificação do modelo do cubo. Já Jair não concordou com Paula e fez uma planificação diferente para montar o modelo. Então, lembrando que as planificações são a parte baixa das figuras, o molde, né, da figura. E agora, de acordo com essas observações, com essas explicações, vocês vão responder as questões das páginas 150 a 155. E nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula. Fiquem em casa. E um grande abraço da professora Marlene. E se cuidem.